E aí, beleza? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Johnny, esse é o canal Ele e Ela no Japão e hoje eu vou falar sobre como era o meu serviço na Murata. Eu trabalhei na Murata mais de 4 anos, hoje eu não estou mais na Murata, eu moro em Hamamatsu, trabalho na Suzuki, mas eu tenho experiência para falar para você que está aí no Brasil indo para Murata ou que está aqui no Japão querendo trabalhar lá, como era o meu trabalho lá, belezeira? Vem comigo! E aí pessoal, belezeira? Quanto tempo hein, que eu não falo aí com vocês? Hoje resolvi fazer esse vídeo novamente. Quem já era inscrito do canal já deve ter visto eu contando como era o meu serviço na Murata, mas tivemos um pequeno problema de percurso ali. O canal, como eu comentei com vocês já em outro vídeo, foi monetizado, graças a Deus, muito obrigado a vocês. E teve um problema de restrição no vídeo por causa de uma música que eu havia colocado durante o vídeo enquanto eu falava. O YouTube quis restringir esse vídeo com relação à monetização e ele deu a opção se eu queria remover a música para manter a monetização. Eu coloquei para remover. No entanto, ele não só removeu a música, como ele removeu todo o áudio. Ou seja, o meu vídeo falando sobre o serviço tinha 1 minuto e 58, a partir dali em diante ficou mudo. Até um inscrito, né, comentou lá, falou, viu, tá sem áudio. Aí eu coloquei lá pra ver, falei, ué, ficou sem áudio mesmo. Então a gente teve que deletar ele e agora eu vou refazer, porque os vídeos que eu havia feito para aquele vídeo eu já acabei excluindo. Porque eu não tenho muito espaço no celular. Mas hoje vou fazer um vídeo novamente. Quem já assistiu, se puder acompanhar, pode ser que eu fale alguma coisa diferente. Mas eu vou contar como que era o meu serviço lá na Murata. Lembrando que hoje eu não estou mais na Murata, eu moro em Hamamatsu, né, como eu falei no começo do vídeo, trabalho na Suzuki, linha de montagem de motos. E estou feliz aqui, graças a Deus. Aham, sei. Aham, sei. Mas muita gente me pergunta, né, sobre como era o serviço lá, várias coisas sobre a Murata. Inclusive, quem está querendo mais informações da Murata, aqui em cima no canal tem um botão que chama Playlists. Tem uma playlist exclusiva para Murata, com a opinião minha, da minha esposa, né, da Ju, que também trabalhou lá, os pontos positivos e negativos que nós achamos de morar na cidade, de trabalhar na Murata. Então, dá um look lá que pode ser que tenha bastante informação para te ajudar também, beleza? Então, bora lá gravar esse vídeo, como que era o meu trabalho na Murata. Bom, como eu já falei, eu trabalhei na Murata mais de 4 anos, foram praticamente 4 anos e meio trabalhando lá. Nesse tempo eu trabalhei em 2 setores, ambos os setores eram o setor de corte da peça. Lembrando, já só para deixar alinhado, o que a Murata faz? A Murata faz componentes eletrônicos. Exatamente, são condensadores, são pecinhas bem pequenininhas, pode variar o tamanho. Tem algumas peças que chega a ser do tamanho de um pó, parece um farelinho, como a maior delas, se eu não me engano, deve ser desse tamanho, pelo menos na época que eu estava lá. Então são condensadores que servem para ligar aparelhos eletrônicos. Por exemplo, um celular, você aperta um botão para a luz acender, ele já dá uma carga em vários... O condensador ele armazena a carga elétrica. Então, a hora que você aperta o botão, ele já dispara aquela carga para acender, para ligar o aparelho que for. Certo? Então, vamos voltar para o trabalho. Como eu disse, o trabalho era o setor de corte. A gente cortava a peça. Então, onde eu trabalhei era um corredor cheio de máquina dos dois lados. E o que eu fazia? Eu pegava as peças, né? Pegava o lote lá da peça, ia colocando cada lote uma máquina, ou dividia às vezes em duas, colocava dentro da máquina, fazia lá a checagem e ligava, a máquina cortava. Depois eu só fazia a quinça. Resumindo, era esse o tipo de serviço que eu fazia. Vou explicar mais detalhado, né? Para poder ter uma noção melhor, porque não é também tão simples quanto parece. Mas era, resumindo, né, a grosso modo, era esse o meu serviço lá. Eu até que gostava, porque assim, ele é um serviço leve, é um ambiente climatizado, você não passa tanto calor, você não passa frio. Claro, vai mudar de pessoa para pessoa, mas geralmente o ambiente lá era clean room, que é, ou seja, ele é um ambiente fechado. É até meio
chato porque tem algumas restrições para você entrar e sair do setor, por causa que como é pecinha pequena, não pode entrar pó, sujeira, cabelo, barba, eles não permitem. Então lá, para quem vai trabalhar na Murata tem que fazer a barba, várias outras coisas ali que esse setor de eletrônicos pede, né, para evitar problema na peça. Bom, esse era o serviço que eu fazia, o corte da peça, nessa forma alimentando as peças dentro da máquina para ela cortar e eu fazia a quensa. Agora, todo o processo como que funcionava. Chegava lá para trabalhar, todo dia tinha o teorei, que é como se fosse uma reunião, né? É passado alguns recados, algumas coisas, e depois você vai para o setor. Como eu mencionei, lá era o clean room. Então é o que? É aquele setor, a grosso modo, traduzindo clean room, seria tipo um setor limpo. Então para você entrar lá, a gente tinha que colocar todo um roupão. No caso lá era um macacão, que pegava o corpo todo do pescoço para baixo. Você entrava dentro do macacão, calçava botas, colocava luva e depois tinha o boche, que é o que tampa sua cabeça. Além disso, você tinha que usar máscara e na hora que usar... Agora, por causa do Covid, todo mundo está tendo que usar máscara, né? Mas lá, até quando não tinha Covid, era obrigatório usar máscara, inclusive tampando o nariz. Imagina eu, com esse baita nariz, tendo que tampar o nariz. Então, era meio ruim para mim, que sou narigudo, que tenho problema em respirar com o nariz, mas a gente dava um jeito lá, né? Deixava um pouco para baixo, né? Subia quando passava algum chefe, alguma coisa, e deu para ficar lá todo esse tempo. E assim, depois que você coloca toda a sua roupa, todo o seu kit, desde macacão, bota, luva, boche, máscara, você vai entrar no setor. Para entrar no setor, você passa por uma máquina onde ela lavava a sua bota, você sobe lá, fica acho que 10 segundos, aí tem um esfregão que fica lá. Aí você descia, secava a bota e entrava no air shower. Air shower nada mais, nada menos, é uma cabine, entrava naquele air shower, né, de 2 pessoas no máximo. Se parava lá, ficava lá dentro, ela fechava e começava a soltar ar. Você meio que se sacudia para tirar o pó, essas coisas. Passou os 20 segundos, ela destravava a porta, você sai e entra no setor. Entrando no setor, você não vai direto para as máquinas, você tem que passar o coro-coro, que é aquele rolinho adesivo, passava tudo na roupa para tirar ainda algum pelo, alguma sujeira que fosse. Aí sim você poderia ir para o seu setor. Então assim, o setor ele era grande, são vários corredores, cada corredor com máquina para os 2 lados. Então você via na hora do teorei qual o corredor que você ia trabalhar. Então lá a gente chamava de seto, né? Então cada andar tinha, o meu setor ele era grande, ele pegava alguns andares, né? Algumas salas, né? Alguns prédios. Então aí eu via lá, prédio C3, setor 17, seto 17. Então eu sabia que era aquele lugar que eu tinha que me dirigir a hora que eu passasse pelo air shower e tudo mais. Então após a gente passar por toda essa etapa de limpeza da nossa roupa para poder entrar no setor, a gente ia de fato para o local do trabalho, que no caso era os setos, né? Então eu me dirigia ao seto, tinha já a pessoa lá trabalhando, eu pegava o serviço com ela, fazia uma checagem, né, se estava tudo certo, a quantidade de peça que ela deixou para eu cortar, se realmente tinha aquela quantidade, conferia lá na tela do computador e começava. Geralmente estava sempre normal, às vezes quando a pessoa era nova, né, que daí às vezes cometia algum erro ou outro, a gente corrigia, falava ali com o líder, né, para ajustar e tudo certo. Aí a gente começava aquele ciclo, que era o quê? As máquinas já estavam rodando, né, cortando a peça. A hora que elas terminavam, ela apitava. Você ia na máquina, silenciava elas, ia abrindo uma a uma, abria a máquina, lavava o bloco, né, jogava água com uma pistolinha de água que ficava na própria máquina, tirava a espuma, né, que nesse setor o corte era feito através de uma lâmina e na água tinha um produto como se fosse um sabão para deixar ela, para não desgastar tanto a peça, né, para não arriscar a peça e tudo mais. Só que esse sabão também poderia prejudicar a peça se ele ficasse na peça. Então a gente tinha que lavar ele, era simples, né, era 3 segundos ali espirrando o jatinho de água, tirava o bloco, colocava na máquina para secar. Aí colocava numa maquininha, ela ficava passando o jato de ar. Enquanto isso eu já catava outra peça, colocava lá na máquina, fechava e ligava ela. Daí eu ia fazendo isso em todas as máquinas. Variava de 6 até 12 máquinas, dependendo da peça. Cada peça tinha um tempo diferente de corte. Elas iam desde 6 minutos até 30, 40 minutos. Isso na época que eu trabalhei lá, pode ser que eles tenham
diminuído esse tempo, né? Porque quanto menor o tempo, mais você produz, melhor para Murata. Mas na época que eu trabalhei, que era até ano passado, era dessa forma. E era isso, praticamente você fazia isso às 12 horas do dia que você trabalhava lá, esse era o serviço. Ia de máquina em máquina, colocava peça, ligava, tirava peça, fazia cacunim. Outra parte importante é o cacunim, que é o que é a checagem da peça. Depois que eu tirei ela, ela secou, eu ia recolhendo uma a uma, a gente tirava só a bordinha, né, que ela era mais ou menos um quadrado desse tamanho. Ela era fininha assim, bem como se fosse, digamos assim, sei lá, um papel. Imagina um papel, só que ela era, em vez de ser aquele retângulo, o bloco em si ele era mais quadrado. E tinha um feltro colante, né, embaixo dele. Então, colocava na máquina dessa forma, ela cortava tudo, virava vários quadradinhos colados. A hora que secava, ele fazia um corte bem na borda dele, que era dispensado esse corte, que era tipo peça que não ia ser utilizada, era só o miolão que ele usava. O nosso cacunim era o quê? Tirar essa orelha que a gente falava, né, o mimi, tirava a orelha do bloco, ia levando depois no microscópio, dobrava ele lá, olhava no microscópio, ver se estava com fúria ou não. Essa era uma parte um pouco ruim, ficar olhando no microscópio, mas comparado ao outro setor que eu trabalhei, era bem mais suave, porque você olhava só alguns pontos. Então, se eu colocava o bloco de lado assim, né, ficava a lateral da orelha, digamos que ele cortou, você olhava ali 3 pontos. Depois você virava, olhava do outro lado mais 3 pontos. No outro setor que eu trabalhei era diferente, você tinha que olhar meio que o bloco inteiro. Eu não olhava essa orelha, você olhava o bloco mesmo. Graças a Deus eu fui transferido de lá, fiquei 1 ano e meio lá, e fui para esse novo setor que eu fiquei mais 3 anos. Esse novo setor que eu estava, eu preferi muito mais do que o outro. Era bem mais legal, eu andava mais, o outro ficava mais parado. E o clima também, as pessoas eram bem mais legais. Mas enfim, isso não vem ao caso. Era isso então o serviço. A gente colocava a peça na máquina, ligava, tirava, secava, pegava o mimi, levava no microscópio e fazia a quença. Se tivesse algum problema de estar cortando muito para cá ou muito para lá, a gente ia, mexia na máquina, ajustava lá o corte. Dependendo do tipo de furiô, a gente chamava o líder, né? Porque às vezes pode ser furiô do setor anterior. Então não tinha o que a gente fazer ali que não ia dar para arrumar. Então a gente comentava lá com ele avisava lá, falou, o lote tal veio ruim, dá uma olhada aí se tem alguma coisa errada. E era isso. Praticamente esse era o serviço. Como eu disse, era um serviço leve, o ambiente era climatizado, né? Ficava fechado com o ar-condicionado a uma temperatura fixa. Podia mudar às vezes, né? Conforme o inverno ou o verão, mas de maneira geral era aquela temperatura sempre. Então não tinha esse problema de ou passar muito frio ou passar muito calor. O serviço, como eu disse, era leve, só que ele era assim, bem repetitivo, bem maçante. E assim, de modo geral, as empresas não gostam que você converse no setor. Então lá também você tinha que só trabalhar e os japoneses via você conversando às vezes, não gostava muito, chamava líder. Essa era uma parte um pouco ruim de trabalhar na Murata em geral, né? Não só no meu setor. Mas isso fica para o vídeo de pontos negativos. Na verdade, acho que eu nem citei esse ponto, mas como é uma coisa meio que comum em várias empresas aqui no Japão, então não vem bem ao caso citar isso. Mas lá era um pouquinho mais chato que o normal, sim. Eles pegam bem no pé com relação à conversa. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido aí um pouco a dúvida de como é o serviço. Sim, vários serviços lá, né? Não é todo mundo que trabalha na Murata que faz isso que eu falei. O da Ju mesmo, tem aqui o vídeo no canal, o dela era outro setor, que era só a quença, né? Só ficar olhando no microscópio. Assim como tem outros amigos que trabalham em outros setores, que é desde a prensa, desde arredondar a peça e tudo mais. Então, assim, esse é o serviço do corte, né? O Kato era praticamente isso que fazia lá na Murata. Beleza? Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí pra gente que a gente sempre responde. No outro vídeo lá, já tava, foi até triste, eu tava já com o quê? Quase 3.000 visualizações, mais de 150 likes. E vamos ver se a gente consegue recuperar essa quantidade de likes, essa quantidade de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí pra nós, se possível, se tiver alguma dúvida, deixa um comentário.
que a gente sempre responde, belezeira? Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal. Se tiver algum assunto que queira perguntar pra gente fazer vídeo, comenta aí também, belezeira? Valeu, até a próxima!